Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e hoje, dia 2 de setembro, fechou a janela, agora contratações para jogadores só na próxima janela, ali no final do ano e começo do ano de 2026. Você trouxe alguém? Alguma novidade? Fluminense esses dias? Não, eu também não, o Fluminense também não. Então a gente vai avaliar o elenco do Fluminense para esse restante da temporada, se baseando em tudo que já entregaram até agora, nas possíveis apostas aí como Santi Moreno e Lúcio Acosta, que jogaram muito pouco, mas vamos rodar a vinheta e falar de tudo isso com calma. O elenco do Fluminense consegue brigar por títulos, consegue brigar pelo G6 ali, né? Vai brigar lá embaixo? Tudo isso a gente vai falar logo após a vinheta. Vamos lá, mas antes de começar, eu vou pedir para vocês, por favor, apareceu esse vídeo aqui do nada, gostou da thumb, clicou, indicaram para você, mandaram no WhatsApp, e você não é inscrito no canal, clique em inscreva-se aqui, que ajuda muito, tá bom? E se você já é inscrito, ou se você não é inscrito também, se inscreve, mas independente disso, deixa o like, que ajuda ao YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e eu entregar mais para mais pessoas, e acaba me motivando eu a gravar mais também, quem puder vir membro do canal também, tá bom? Vamos lá agora trocar uma ideia sobre esse elenco do Fluminense. É um elenco onde, primeiramente, a gente acha que é um elenco muito mais fraco que o de 2023, por exemplo, onde a gente foi campeão da Libertadores, principalmente pensando em time principal, né? A gente era um time com muitos craques na época, seja jogadores que até estão hoje em dia no Fluminense ainda, mas não estão ainda na posição de craques, como é o exemplo de Paulo Henrique Ganso e Cano. Acho que, pensando em temporada 23, é um outro nível que eles estão jogando. Com jogadores que saíram também, como Nino, André, o Arias, são craques que a gente tinha ali, né? Tinha Marcelo na lateral esquerda, tinha outros jogadores pra gente, faz muita diferença. Agora, como elenco, a gente tem que lembrar que em 23 entrava o Johnny Gonzalez, entrava o Danielzinho, e a gente tem a impressão que eu tenho que é um elenco mais mediano do Fluminense, não muda tanto as peças, mas a gente vai, por posição por posição, a gente vai comentando aqui, quero a opinião de vocês nesse vídeo, tá bom? Vamos começar pelo gol. Acho que é goleiro a situação onde a gente fica mais tranquilo nesse momento. Eu acho que já teve aquela fase onde todos se preocupavam com precisamos nos preocupar com quem será o reserva do Fábio na próxima temporada. O Fábio já vai se aposentar. A gente tem como goleiro o Fábio, o Vitor Eudes e o Marcelo Pitaluga. Acho que é muito claro que o Fluminense não enxerga tanto o Vitor Eudes como o Pitaluga como o sucessor do Fábio assim que o Fábio se aposentar. O Pitaluga, talvez, pela idade, por ser muito novo, será um terceiro goleiro para ir treinando, para o Fluminense criar ele para ser esse goleiro, mas o Vitor Eudes não parece esse goleiro, acho que é muito mais um goleiro para caso haja alguma emergência, ele entrar ali para resolver, né? Claro que não vai ser o nível do Fábio. Porém, acho que está muito claro também, não é que o Fábio está começando a declinar. O Fábio, ele está no auge hoje. Hoje ele é um dos melhores goleiros do Brasil na temporada. O Fábio não dá dor de cabeça nenhuma pra gente. Então acho que nesse momento eu não tenho preocupação nenhuma com o Fábio. Acho que é uma preocupação que a gente tem no meio da janela que vem sobre esse goleiro, sendo bem sincero. E também eu não acho o Vitor Eudes, o Pitaluga, confesso que era uma promessa da base. Os vídeos que a gente tem, os números dele na passagem pelo Liverpool, mas com todos os empréstimos que ele teve, são vídeos e números muito ruins, mais normal de um goleiro novo que está jogando em outro país. E o Vitor Eudes, eu confesso que eu não acho ele... Vou ser bem sincero aqui, tá? Não acho ele horroroso, assim. Já passamos por situação, vou dar um exemplo próximo, com todo o respeito a ele, mas quando precisamos do Pedro Rangel agarrar em algum momento, até na reserva do Fábio, eu ficava muito mais inseguro do que eu fico com o Vitor Eudes. Não acho que seja o sucessor, tanto que o Fluminense no começo do ano foi atrás do Lucas Arcanjo, ali, goleiro do Vitória, mas acho que na uma posição que a gente está muito tranquila, tá? Vamos agora para a lateral direita. Na lateral direita, nós temos 3 laterais ali que eu acho que dá para a gente trabalhar, né? Samuel Xavier, que nesse momento está machucado, com uma lesão de grau 2 na coxa, deve ficar de 2 a 4 semanas fora. Claro que a gente sempre lembra que a gente tem o craque ídolo Filé ali na fisioterapia que pode adiantar isso, mas não a ponto dele jogar no dia 10 na volta contra o Bahia no Maracanã. Mas o vídeo não é sobre isso, né? Temos Samuel Xavier, Guga e o Júlio Fidelis. Acho que o Samuel Xavier, até esse momento no Brasileirão, o Flamengo perde o Wesley, que vinha fazendo uma boa temporada, né? Mas sem o Wesley no mercado, para mim, o Samuel Xavier
é o melhor lateral direito em atividade no Brasil. Mesmo com a sua idade, eu acho que a entrega dele, e é um nível fraco, é uma posição muito difícil quando você olha nível Brasil. Acho que se você vai falar que ele não é, ele vai ser o top 2 ou 3 no máximo, acho que na cabeça de todo mundo. Então a gente tem ainda um bom lateral direito titular, uma idade um pouco avançada, mas ainda tem lenha para queimar ali no Fluminense. Agora o banco dele, o Guga, sendo bem sincero, já foi muito útil em muitos jogos importantes, todo mundo lembra disso, né? Em situações que o Samuel foi expulso e ele jogou, seja em final de Carioca, semifinal de Libertadores, ele foi muito útil em alguns momentos que a gente precisou. Mas é um cara que oscila muito, ele tem jogos bons, ou de entrega ok, mas tem jogos onde ele oscila muito para baixo, como por exemplo para mim contra o Red Bull Bragantino e contra o São Paulo recentemente, ele consegue ser o pior da partida nas duas atuações muito ruins do Fluminense. E ele não tem contrato renovado. E sendo bem sincero, com as 2 ou 3 atuações de Júlio Fidelis, confesso que eu já fui numa... Cara, eu falei 850 confesso já, né? Eu falo muito confesso. Mas enfim, só para deixar registrado isso aqui. Eu já assisti jogo do Júlio Fidelis na Copinha e já tinha gostado dele. Acho um lateral promissor. Eu não renovaria com o Guga para a temporada que vem, iria de Samuel Xavier e apostaria no Júlio Fidelis pela lateral direita. Eu acho que é um jogador que começou muito bem ali, principalmente naquele jogo contra o Bahia, impressionando o torcedor do Fluminense. Acho que isso já é uma coisa muito boa para a gente começar a trabalhar ele por ter a aceitação do torcedor, que às vezes pega no pé de moleque tirem, eu acho que não vai ser o caso dele. Esse seria meu diagnóstico. Mas acho, mais uma vez, como a gente tem um lateral bom, acho que a média na lateral direita nossa é ok, né? A gente tem um dos melhores laterais como titular, um cara que oscila, experiente, o Guga é novo ainda, né? Mas não é um moleque, e tem um cara da base promissor, eu diria. Mas eu apostaria no Júlio Fidelis para a próxima temporada. Vamos de zaga, que aí eu acho que é um calcanhar de Aquiles ali nosso. É uma situação muito complicada, ainda mais com o técnico Renato Gaúcho, que não é conhecido por todo o seu trabalho, inclusive no Fluminense, por saber se defender. Então ele acaba expondo uma zaga que não é forte. O momento de destaque da nossa zaga foi jogando com 3 zagueiros no Mundial. Talvez seja a solução para esse setor do campo, porque a gente tem 7 zagueiros, e assim, é uma situação muito complicada, tá? Vou falar os nomes aqui, 6/7, vocês vão entender daqui a pouco. Tem o Thiago Silva, vou ler os nomes, né? É Thiago Silva, Manuel Freitas Ignácio, Davi Schwindt, Igor Rabelo e... tô esquecendo de alguém. E talvez o Thiago Santos. Eu já vou chegar nele. E a gente não tem nenhum zagueiro 100%. Pô, Fio, mas é o Thiago Silva. Concordo, o Thiago Silva quando joga, ele ainda, tecnicamente, ainda tem futebol para jogar em praticamente todos os times do Brasil. O problema do Thiago Silva são 2. Primeiro que eu acho que ele exagera nessa cobrança em campo, me irrita. Acho que às vezes ele chega a desfocar um pouco do jogo, mas ainda é um zagueiro muito bom, mas não consegue ter uma consistência física, né? Ele sofre, desde que chegou no Fluminense, ele sofre com muitas lesões, e toda vez que ele estica a corda jogando 2, 3, 4 jogos seguidos, ele acaba sentindo alguma coisa e ficando um tempo de fora. Então é o único zagueiro tecnicamente confiável que a gente tem e que não pode jogar todos os jogos. Ao lado dele tem o Freitas, que é o nosso titular absoluto, nosso não, o do Renato, e isso me incomoda, essa titularidade absoluta do Freitas. Não acho o Freitas o pior zagueiro do mundo, mas acho o zagueiro mediano, e o cara mediano, quando oscila, ele vira o pior. Como ele pode virar um bom também às vezes, né? É diferente do cara, quando é craque, ele oscila, ele vira médio, ou então vira um gênio, né? Vocês entenderam? Eu acho que vocês entenderam. E tem me incomodado essa titularidade absoluta do Freitas, porque é um cara que passa muita insegurança pro torcedor. O outro zagueiro que a gente tem é o Ignácio, né? Que para mim deveria ser titular, ao lado do Thiago Silva, mas também é outro cara que sofre com muitas lesões e que deixa a gente preocupado, e a gente não pode confiar também em relação a isso. Mais uma vez, talvez o Thiago Silva, o Freitas e o Ignácio como 3 zagueiros seja a situação que deixa a gente mais seguro, né? O Thiago Silva ali na frente da área, podendo sair e ajudando os problemas de Ignácio e Freitas. Nossos outros zagueiros é complicado. A gente tem o Manuel, e sendo bem sincero, acho que já teve bons momentos no Fluminense, mas já deu também. Não existe a opção de renovar,
para 26, pode sair junto com o Guga, obrigado pelo trabalho que você fez, mas já vem fazendo hora extra no Fluminense, apesar dessa última passagem dele nos últimos jogos, foi umas atuações honestas, eu diria, tá? Não passocou em nenhum momento, não foi o pior em campo em nenhum momento, coisa que a gente esperava, pra gente ser sincero. O outro que o Fluminense trouxe nessa janela é Igor Rabelo. Parece ser um jogador que, assim, tecnicamente viria até para brigar. Eu tive muita implicância com a contratação do Igor Rabelo, mas quando fui ler os comentários da torcida do Galo, uma torcida que, chamando ele até de ídolo muitas vezes, falando que é um cara que sempre representou muito bem quando o Galo precisou dele, o Atlético Mineiro. Então me deu assim, uma expectativa um pouco melhor. Porém, ele não pode jogar as Copas, né? E é onde a gente está colocando todo o nosso foco nesse ano. Então, e fico curioso por ele não ter jogado contra o Santos também. Ele viajou e não jogou o jogo. Ele até entra no final, mas para mim não fez muito sentido o Freitas jogar o jogo contra o Santos. Mas também é um cara, para mim, que ele ia brigar com o Ignacio, ele tecnicamente. Não é um puta zagueiro que a gente tem. Os outros dois, um é Davi Schwindt, jogou 2 jogos bem. É difícil você apostar em zagueiro novo. Mas, cara, para ter um Manuel como um quarto zagueiro, eu acho que vale para investir nessa reta final de temporada e também na temporada 26 efetivar realmente o Davi e usando ele aos poucos. É uma situação mais complicada você usar um zagueiro da base do que um atacante, porque um atacante quando falha ele perde um gol, e um zagueiro quando falha ele toma um gol, né? E é muito mais marcante. Mas até agora o que apresentou, confesso que não era um jogador que eu tinha muita expectativa na base, mas quero ver mais do Davi Schwindt, espero que tenha mais oportunidades, principalmente para a próxima temporada. E o outro, cara, nome que é o Thiago Santos, que, informação de Vitor Lessa, o Thiago Santos jogou bem em alguns momentos na zaga do Fluminense, a temporada passada ele joga bem, apesar do ano horrível de todo mundo, ele faz um bom ano como zagueiro, mais uma vez não acho que ele deveria ser titular, mas só jogou bem aqui no Fluminense como zagueiro. Aí a informação do Vitor Lessa é que ele quer jogar como zagueiro, mas o Renato enxerga ele como volante. E aí não faz sentido nenhum isso. Confesso que eu não consigo entender, mas é um cara que a gente não consegue contar nem na zaga e nem na volância, mas o Renato conta como volante, que é a parte que eu vou falar agora. Então vou passar para a lateral esquerda, depois eu vou para a volância. Antes de ir para a volância, vamos para a lateral esquerda com René e Fuentes. E assim, para mim, a lateral esquerda se equipara muito com a nossa centroavância. São 2 laterais esquerdos, o René com muita história no futebol brasileiro, o jogador mais experiente, que chegou aqui a gente com muito pé atrás com ele, mas apresentou um futebol melhor do que a gente imaginava. Mas longe de ser um titular que a gente quer para um time competitivo, que a gente enxerga o Fluminense, a gente deseja que o Fluminense seja. Gabriel Fuentes, que vem com uma expectativa no meio da temporada passada, é um cara com anos ali de Júnior Barranquilla, um grande destaque do Júnior Barranquilla. Aí talvez eu tenha implicância de achar que um grande destaque do Júnior Barranquilla não seja suficiente para o Fluminense, mas chega a fazer um bom campeonato carioca e 2 jogos no final da temporada passada e só. Então, assim, talvez para o banco não me incomode o Fuentes, talvez para o banco não me incomode o René, mas o René como titular até o final da temporada é algo que me preocupa, espero que joguem bem, mas ano que vem a gente vai precisar ir atrás de lateral esquerdo titular. E acho que na base o Wagner é um moleque muito novo ainda, que eu não tenho essa expectativa, porém a gente precisa contratar o lateral esquerdo e não vai contratar, a gente vai de René ou de Fuentes. Acredito que o René esteja à frente com méritos, né? Ou também deméritos do Fuentes. Mas é uma situação que se assemelha muito ao nosso centroavante. Quando chegar lá no camisa 9, vocês vão concordar comigo ou não, né? Vamos para a volância agora, que eu acho que é onde o Renato tem mais opções e opções boas ali, né? A gente tem Martinelli, Hércules, Nonato, Bernal, Wallace, Davi, Otávio, e aí tem Thiago Santos, que ele quer insistir, né? E tem o Lima, que também muitas vezes joga como camisa 10 ali, né? Mas é, da teoria, um volante. Acho que Martinelli e Hércules é uma dupla de volantes que briga em alto nível para jogar em times do Brasil, assim, metade da tabela para cima. Time que briga pelo G4. Acho que Martinelli e Hércules têm futebol para isso. Acho o Bernal com muito potencial, mas ainda acho que melhorou do ano passado para esse ano. Mas eu acho o Bernal muito afobado, eu acho o Bernal perdido taticamente. Eu acho que o Bernal, tecnicamente, é um bom volante. Sabe sair jogando, gosta de finalizar, mas já deu 250 chutes, a bola nunca entrou também, né? Fazer um dia o levantamento de quantas finalizações
tem o Bernal. Mas acho taticamente muito perdido. A impressão que me dá é sempre que parece que ele tá jogando um bobinho, ele vai meio afobado, tentar pegar a bola. Me preocupa um pouco, acho que precisa de uma orientação para essa melhora do Bernal. Nonato é um jogador ali, Nonato e Lima, eu acho jogadores parecidos tecnicamente. É o cara que nem é o volante que marca muito, mas é o cara que gosta de chutar, pisar na área. Acho que o Nonato vive um momento muito melhor do que o Lima, né? Eu acho o Lima temporada 25 muito ruim, mas não acho a carreira do Lima muito ruim. Inclusive, acho que ano passado ele era muito útil, né? Mas são jogadores que estão jogando quase ali com camisa 10. E tem o Otávio que veio, jogou alguns jogos bem, jogou um jogo mal, se lesionou, ficou quase uma temporada toda fora, que ele se lesiona no último jogo dele, é contra o Flamengo na final do Carioca. Volta agora no último jogo, que é um camisa 5, que vem para fazer essa função em alguns jogos. Espero que a gente não precise usar mais o Thiago Santos. Acho que a função do Otávio é não usar o Thiago Santos. E tem o Wallace Davi, cara, que é um moleque muito promissor da base. O pouco que eu já vi ele jogar eu gosto, mas acho que ser jogador profissional diz muito sobre você, sobre ter talento, né? Acho que isso é um ponto, sobre ter uma cabeça boa e sobre ter hora certa no lugar certo. Ele tá nesse momento num lugar cheio de volantes para jogar, e volantes bons. Então, assim, não é o momento. Eu entendo o Renato não usar o Wallace Davi, sendo bem sincero, eu entendo. Você vai falar, mas ele usa o Thiago Santos. O erro é usar o Thiago Santos. São coisas diferentes, tá? O erro não é usar não usar o Wallace Davi. O Wallace Davi tá muito novo, ainda mais para uma posição de combate ali como volante, mas é um moleque que eu espero que tenha oportunidade, principalmente no ano que vem, tá? Agora vamos para meia, que aí é um debate bom ali de camisa 10, tá? Que a gente tem. Vamos de camisa 10, que a gente tem um moleque promissor chamado Isaac. Mentira, já foi vendido por 10 milhões sem necessidade nenhuma, porque a gente não está desesperado de dinheiro. Se tiver alguma necessidade urgente realmente, que o senhor presidente Mário Bittencourt venha comunicar a gente, que até agora eu não consigo entender essa venda. Mas, tirando o Isaac, a gente tem Paulo Henrique Ganso, Lúcio Acosta, Lescano e Lima, né? Se você parar para pensar fazendo essas funções. Confesso que Gabriel Amaral fez um levantamento que surpreendeu o Twitter do Fluminense e as lives ali, que o Ganso tem mais jogos com o Renato do que o Lima. E realmente eu fui olhar, o Ganso tem muitos jogos com o Renato, tá? Inclusive como titular. Eu acho que o fato do Renato não usar o Ganso na Copa do Mundo de Clubes deixou a gente muito marcado com o Renato não usa o Ganso nunca. Isso me surpreendeu. Mas aparentemente ele tinha o Nonato quando queria jogar com 3 volantes em jogos mais importantes e mais pegados, e usava o Ganso quando a gente tinha que propor jogo. Com a chegada do Lúcio Acosta parece que tem essa variação. Acho que o Ganso, eu ainda tenho esperança no Ganso. O Ganso jogou muito bem no ano passado e esse ano, nos últimos jogos, para mim, deu uma melhorada significativa comparado com o começo do ano, lembrando que ele teve a miocardite ali no começo do ano. Lúcio Acosta jogou 2 jogos e meio pelo Fluminense, um jogo muito bom, um jogo mediano, o outro. Me incomoda um pouco a estatura dele ter 1,60 m, mas acho que é um cara que chama o jogo. Preciso ver mais do Lúcio Acosta, mas confesso que é uma contratação que não me incomodou. E o Lima, cara, quando joga ali, já falei, o Lima 2025 ele tem errado tudo. Hoje eu não sinto falta do Lima, o Lima saindo do Fluminense. Falo de cabeça bem tranquila. Fui um cara que defendia muito o Lima até a temporada passada. Achava que era um cara útil para ter no elenco, mas esse ano realmente tem me incomodado muito as partidas do Lima. E tem um tal de Lescano, que assim, eu não sou o cara que crio teorias e tal. O Renato usou o Lescano uns 10 jogos, falou em coletiva que vendo o Lescano e vendo as oportunidades, em treino ele não está pronto, mas foi o cara que foi o melhor jogador do Campeonato Paraguaio. Não acho que o Campeonato Paraguaio seja um campeonato forte, mas assim, para ter alguma minutagem ainda, acho que foi cedo para desistir do Lescano, até porque o Lescano custou 30 milhões ao Fluminense, mais ou menos, né? Mas aí, se a gente ficar se apegando a isso, já era também, porque a gente gastou de 30 milhões e jogou como água fora, assim, é algo bizarro. Eu não entro nessa que ele ter sido convocado, porque ele é convocado e nem relacionado é. Então, assim, aí o cara que é convocado na seleção paraguaia não é relacionado, também não é um grande mérito. Agora, o destaque do Campeonato Paraguaio, eu confesso que me trouxe mais expectativa.
Espero que ele tenha de novo mais uma sequenciazinha de 3, 4 jogos para ter mais alguma oportunidade, o Lescano. Mas eu não consigo cravar que ano que vem a gente vai precisar de um camisa 10, que eu preciso ver quem é o Lúcio Acosta, se o Lescano vai ter oportunidades, se o Ganso volta a jogar alguma coisa. São muitas incertezas, né, nessa camisa 10 aí. Incertezas que fazem a gente ficar meio que nesse duelo eterno de quem a gente prefere. O último jogo foi muito isso, né? É um debate grande entre Ganso, Lúcio Acosta e Nonato hoje para ser o terceiro homem no meio de campo. É uma dúvida muito grande que acho que todo torcedor tem, né? Hoje eu iria de Nonato em jogo grande, mas iria de Ganso para propor jogo, mas o Renato tem de Acosta, então fica esse debate aí. Comente aí, tá? Tudo isso que eu tô falando, que eu espero que vocês comentem aí pra gente trocar uma ideia. É um vídeo um pouco mais longo, mas avaliando o elenco nesse final de janela. Vamos para as pontas agora, que haja ponta, né? Vamos para as pontas. Fluminense tem 7 pontas hoje no elenco do Fluminense, né? Tem Canóbio, Serna, Keno, Soteldo, Riquelme. Tem o Canóbio, Serna, Keno, Soteldo, Riquelme, Lavega e Santi Moreno. Se me contassem que em setembro os 2 melhores pontas e titulares absolutos do Fluminense, e com o aval da torcida, seria Serna e Canóbio, eu duvidaria muito. Mas o futebol tem dessas coisas, né? São 2 jogadores muito hoje importantes para o elenco e gosto de ter no elenco, tá? Se você tirar o valor que a gente pagou no Canóbio, que é um valor muito acima do mercado, esse mercado inflacionado, é um cara muito útil, um cara que a gente entrou durante muito tempo nesse fato de que o cara que só ajuda na marcação, que é importante em alguns jogos, a importância tática, mas além disso tem ajudado com gols, ajudado com assistência, roubando bola ali no ataque, aí diferente entre ajudar na marcação e roubar a bola do zagueiro, do goleiro, do lateral. Então são 9 gols na temporada, 2 assistências, um cara que tem colaborado muito. Serna é o cara que dá o escape, puxando o contra-ataque, tem muita velocidade, às vezes é atrapalhado, às vezes faz uma jogadaça, é o pacote Kevin Serna. Agora, de resto, são muitas incertezas ou certezas ruins, né? Eu vou falar de cada um aí porque é bem complicado. O Keno é um jogador que ainda acho que é o melhor jogador com o drible que a gente tem no elenco, é uma dificuldade que a gente tem hoje como ponta, mas é um cara que oscila muito e para mim já deu ali, né? Vai acabar a temporada no Fluminense, mas para mim não queria o Keno em 2026. Mas hoje, se você me perguntar, faltando 15 minutos para mudar uma partida, eu acho que ainda é o Keno. O Keno, ele joga bem contra o Bahia, dando 2 assistências, e antes disso, o último jogo bom dele foi contra o Sam, que ele entra e muda a partida ali, tava 2-0, a gente consegue fazer um 4-2. Tava 2-0 ou foi 2-1? A gente vira o jogo. Então, ainda tem essa utilidade, mas para esse ano e só, e entendo muito ele não ter rodagem, né? Riquelme Felipe, esse sim é um moleque muito promissor, que eu tenho muita expectativa e espero que tenha mais oportunidades. O Renato deu algumas oportunidades para ele, não foi falta de oportunidade até agora, acho justo falar isso. Ele teve alguns problemas com lesão, e agora, a última partida dele que ele joga foi contra o Grêmio, que ele sobe lá em cima da bola e o Renato dá esporro na coletiva. Não sei se foi coincidência ou não, mas desde aí ele não entrou. Eu era um que defendia que ele não tinha que entrar porque não tinha renovado o contrato. Mas a partir do momento que o cara que renovou o contrato foi o Isaac, que foi vendido por 10 milhões, eu não tenho mais nada a falar sobre esse assunto, apenas comentar o que acontecer. Então, por mim, quero ver o Riquelme em mais jogos. Lavega, por mim pode emprestar, não tá pronto, não aparenta, tá pronto fisicamente, teve só 4 jogos pelo Fluminense, se eu não me engano. Acho que cabe um empréstimo pro Lavega, é um jogador pra gente olhar mais à frente, ou então esperar para ele jogar, sobrecarregar ele no Carioca do ano que vem, mas não tem expectativa nenhuma pro Lavega nesse ano. Santi Moreno chegou agora, parece ser um cara muito veloz, mas me preocupou contra o Santos em 2 oportunidades de X1, que ele tá vindo de frente pro zagueiro, o zagueiro correndo de costas, tipo, é a oportunidade ideal para um atacante que sabe driblar, conseguir driblar, e ele não consegue passar pelo zagueiro. É um jogo só, tá muito cedo para falar, achei que foi uma contratação que valeu a pena o Fluminense trazer, mas quero ver um pouco mais. E o outro é o Soteldo, que eu vou fazer questão, o pessoal da Central Fluminense, o Wilson Forte, fez um texto, um levantamento, um texto, né, que eu faço questão de ler para vocês,
porque a gente precisa lembrar que o Soteldo, que tem até agora 2 finalizações pelo Fluminense, não é 2 assistências, são 2 finalizações e nenhuma no gol do Soteldo, ele tem números impressionantes pelo Fluminense. O Soteldo, que custou pra gente 30 milhões por 50% do passe dele, um jogador com muito problema de lesão e muito problema extracampo, que claramente foi pedido do Renato Gaúcho, que já tinha trabalhado com ele no Grêmio. Vou ler aqui o texto, tá? Que é impressionante mesmo. O venezuelano Soteldo apresenta números preocupantes com a camisa tricolor. O Fluminense venceu apenas uma das 9 partidas que o atacante esteve em campo. E essa uma foi contra o Internacional, que ele joga apenas 15 minutos. Então, assim, é surreal. Contratar na janela... Vai piorar, tá? Contratar na janela especial do Mundial do clube, o Soteldo chegou ao clube lesionado, já teve 2 lesões no Fluminense nesse período curto, e não disputou a fase de grupos e entrou apenas contra o Chelsea aos 20 do segundo tempo, o jogo que a gente perde. No retorno ao Brasil, após o Mundial, o venezuelano esteve presente na pior sequência negativa. Ele atuou contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Ou seja, ele atua nas 4 derrotas. Depois da sequência negativa, ele participa da vitória sobre o Internacional, 15 minutos, e sai machucado, né? E aí é agora que me preocupa. Até agora esse é o único triunfo de jogador com a camisa tricolor. O detalhe é que nesse jogo ele sentiu e jogou apenas 15 minutos. Os exames apontaram uma lesão grau 2 no músculo da coxa que o afastou por 3 semanas. Entre a lesão dele e a partida de retorno, Fluminense não perdeu. Foram 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates. E aí quando ele volta contra o Bragantino. E aí desde que ele voltou, Fluminense perde pro Bragantino, perde pro Bahia e empata com o Santos. Então assim, é um aproveitamento de 14% ainda mentiroso, porque tem a vitória que ele joga apenas 15 minutos. Eu falo e vou reforçar, é a pior contratação custo-benefício da história do Fluminense. Espero que eu esteja errado, espero que ele faça 850 gols, mas é uma contratação muito bizarra e as primeiras 9 partidas dele, as primeiras 9 partidas dele e as 2 lesões que ele já teve mostram que eu não estou tão errado por enquanto em relação a isso. O último gol do Soteldo, só para deixar aqui registrado, foi dia 26 de outubro de 2024. Então, mês que vem vai fazer um ano que o Soteldo não faz um gol. Mais uma vez, a gente pagou 30 milhões por 50% do Soteldo. É extremamente irritante, na minha opinião, tá? Vamos para os centroavantes agora. Vamos falar dos centroavantes e eu vou me irritar agora, tá? A gente tem 3 centroavantes hoje. Germancano, Everaldo e John Kennedy. E eu vou falar algumas vezes isso para deixar isso aqui registrado para qualquer comentário que tire isso aqui do contexto. O Fluminense não... Lembra que eu falei que parecia muito com a situação do lateral esquerda? O Fluminense hoje não tem nenhum centroavante que deveria ser titular do Fluminense. Germancano não tem futebol para ser titular do Fluminense. Everaldo não tem futebol para ser titular do Fluminense. John Kennedy não tem futebol para ser titular do Fluminense. E aí eu vou de jogador agora, tá? Germancano veio de uma temporada horrorosa em 24, fisicamente falando. Melhorou fisicamente em 25, ainda não é, nem vai ser o Cano de 23 e de 22. Mas se você me falasse que o Cano é banco e entregar 19 gols e jogar o que ele tá jogando, pra mim acharia foda. Ídolo nosso, quero que encerre a carreira aqui entregando 19 gols. Mas hoje o Cano não tem condição de ser o nosso atacante titular e ponto. Não tem. Mas são 19 gols na temporada. Só o Verratti tem mais gols que ele na temporada. E antes que alguém fale, mas só fez gols em jogos que não são importantes. Não, cara, fez gols importantes para o Campeonato Brasileiro já fez gol no Mundial contra a Inter, fez gol contra o Palmeiras, fez gol em clássico com Vasco e Botafogo. Acho muita loucura desmerecer o Germancano. Dito isso, não tem futebol hoje para ser titular do Fluminense. Mas nos últimos jogos não jogou bem contra o Santos, jogou muito mal, tem uma finalização horrorosa, mas joga bem contra o Palmeiras, joga bem contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Tem mais um jogo que eu achei que ele jogou ok também. Mas esses 2 jogos ele jogou bem. Então vale esse comentário.
Everaldo chega mal no Fluminense, com a torcida questionando muito o Everaldo. Tem uma fase boa e a torcida elogia, brinca ali, que o nosso 9 é o Everaldo, mas já parece estar voltando já a fase ruim, já é uma sequência de 3 ou 4 jogos muito abaixo do Everaldo. Até acho que o jogo contra o Bahia na Fonte Nova, o jogo estava muito pegado e todos os torcedores, os jogadores meio que queriam bater no Everaldo para mostrar ali para a torcida que estava vaiando muito ele. Acho que ele soube lidar muito bem com isso no primeiro tempo. Depois se perdeu, começou a se jogar, perdeu o gol que não pode perder. Everaldo não vive o bom momento e esse é o Everaldo. Mais uma vez, se você me falasse que o Everaldo é seu reserva, não estava tão irritado assim, acho. Não acharia um absurdo o Everaldo ser um reserva. Mas o Everaldo não pode ser titular. E outro nome é o John Kennedy, que eu sei que aí é a parte que eu vou apanhar. Tem uma galera aqui. Quando você traz John Kennedy, a minha resposta é: gosto da contratação, da volta, mas eu tô errado em gostar. O John Kennedy sobe em 2020, gente. Joga alguns jogos já em 2020 no profissional. Desde aí, temporada 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sabe quando ele jogou bem? O segundo semestre de 2023. Eu não vou considerar a Ferroviária e o começo dele no Pachuca. Eu tô falando de futebol nível Série A de Brasileirão. Ele jogou, bota aí, quase 6 temporadas, mas é meio covardia, porque em 2020 ele sobe na reta final, joga 4 ou 5 jogos. 5 temporadas que seja. O John Kennedy tem quase 120 jogos pelo Fluminense, tem 21 gols ali o John Kennedy, todos esses muito concentrados no segundo semestre, são 12 no segundo semestre de 2023. É um cara que não vai ser um goleador que você está esperando. E ponto. É legal ter um John Kennedy no banco para você entrar com todo o talismã dele, carisma, mas assim, o John Kennedy nos últimos 5 anos tem menos gol que o Everaldo. O John Kennedy não... Sabe quando o Cano vai fazer 20 gols nessa temporada e é uma temporada ruim do Germancano, né? Sabe quando o John Kennedy vai fazer 20 gols jogando pela Série A do Brasileirão? Ele não vai fazer. O John Kennedy não é um centroavante que consiga entregar essa sequência de gols e regularidade. E eu não estou falando aqui por problemas extracampo. É John Kennedy. Assim, na vida da pessoa, as oportunidades passam e acho que passou no John Kennedy e ele não quis entrar, ele não quis agarrar. Mais uma vez, sem dúvidas, depois do Germancano, é o cara que eu mais torço no Fluminense. Se eu tiver que escolher um cara para fazer gol depois do Germancano, vai ser o John Kennedy. Se tem um cara que eu torço para eu estar errado, que seja o John Kennedy. Mas o John Kennedy não é a solução. Quanto menos o John Kennedy jogar, é melhor para ele. Porque vai sempre viver nessa ilusão do torcedor que existe um grande John Kennedy, um grande caçador de urubus que só fez gol no Flamengo um jogo. A gente criou um folclore pelo John Kennedy por ter feito o gol mais importante da nossa vida, né? Ele fez gol em todas as fases, e a gente precisa lembrar que o Cano fez 13 gols nessa Libertadores, né? Mas ele foi um cara muito importante na Libertadores, e essa personalidade dele que ao mesmo tempo que é irritante, é encantadora, eu ia falar encantante, é encantadora, mas é uma loucura a gente achar. E mais uma vez, tá? Germancano não tem futebol para ser titular do Fluminense em 2025. Tava acabando de gravar o vídeo, acabou a bateria aqui do celular, mas enfim, só para repetir, pela última vez, Germancano não tem futebol para ser titular do Fluminense, Everaldo não tem futebol para ser titular do Fluminense, em 2025 eu tô falando, tá? E John Kennedy também não, tá? Enfim, erro da diretoria em não trazer um centroavante, até quando foi o mercado que o nome que foi especulado e que teve proposta foi Rafael Navarro, que também não tem condição de ser titular do Fluminense, né? Enfim, não vou falar do Renato ainda, vamos esperar, talvez nessa data FIFA eu faça ali um vídeo sobre Renato Gaúcho, mas eu quis avaliar o elenco que o Renato tem na mão nesse vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, espero que vocês, não sei se vocês gostam ou não de um conteúdo assim, né? O vídeo ficou com, acho que deve ficar uma meia hora mais ou menos aqui de vídeo, mas a minha ideia foi bater um papo e falar sobre a minha expectativa pro restante da temporada, para essa reta final de temporada com esse elenco que a gente tem, tá bom? Se você gostou, deixa o like, comenta e deixa o like, se inscreve e comenta aqui no canal, tá? E o tripé ainda tá caindo aqui. Tamo junto, até a próxima, valeu!